Agora tá ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Boa noite, estudantes. Boa noite, visitantes. Boa noite, seguidores. Estamos começando mais uma palestrinha live aqui no Instagram da Faculdade Signorelli. O tema desta noite é um tema muito especial para todos aqueles alunos que estão aí chegando para concluir seus cursos, ou estudantes que planejam ingressar numa via mais acadêmica, mais pesquisa das suas áreas. E é um tema que em qualquer momento da sua vida acadêmica, daqui para frente, seja no mestrado, seja no doutorado, que muitos vão vir a fazer, seja nas pós-graduações, lato sensu, stricto sensu, especializações, todos vão ter que eventualmente encarar esse tipo de trabalho. E não apenas é para encarar esse tipo de trabalho acadêmico, de pesquisa e de elaboração de TCC, mas também aqueles que planejam escrever, planejam desenvolver essa habilidade, a habilidade de pesquisa. Essa live hoje vai ser essencial para vocês, que é como elaborar um TCC, como ter boas ideias para um TCC, como trabalhar, montar, estruturar um trabalho de conclusão de curso, seja ele um artigo, uma monografia. Para falar sobre isso, eu trouxe hoje um convidado muito especial, o professor mestre Felipe Martins dos Santos. Ele é professor e pesquisador de História da UFRJ, a Rural. E ele é um pesquisador nato, tem muitos anos de experiência com pesquisa, escreve como a gente respira, escreve páginas e páginas e páginas, quase que diariamente, está atualmente fazendo a sua tese de doutorado para conseguir seu título de doutor e está envolvido com pesquisa quase que diariamente. Por isso acho que ninguém melhor do que para explicar sobre pesquisa, sobre como trabalhar a pesquisa acadêmica do que ele. Ele é um amigo muito querido meu e já foi professor aqui brevemente da nossa instituição. Está voltando hoje para dar essa aula para todos que estão aqui presentes com interesse em conhecer e descobrir como a gente consegue trabalhar essa questão da pesquisa do TCC, que é uma dor de cabeça, é um desafio para muitos de nós. Eu vou trazer agora, vou convidar o professor para entrar aqui online com a gente. Enquanto isso, eu vou esperando vocês entrando, vocês se situando. Essa live ela está fazendo parte de uma sequência de lives que já estamos fazendo sobre pesquisa científica. A primeira foi a que eu fiz há alguns dias atrás, sobre como identificar notícias falsas quando você está fazendo a sua pesquisa. Ela está salva aqui no Instagram para aqueles que quiserem assistir. Eventualmente eu vou fazer a parte 2 dessa pesquisa, tá? Cadê? Professor Felipe, eu não estou encontrando seu convite aqui, você pode mandar de novo? Sai e entra de novo do Instagram. Só um minutinho, tá, gente? O professor Felipe vai entrar. Eu nem vi ele online aqui ainda. Uhum. É bom que dá mais um minutinho pro pessoal entrar também, se estabelecer, para que todos possam acompanhar essa live. Não tô vendo o convite do Felipe. Não tá ele online ainda. Não, ele não tá online, ele não tá assistindo. Agora o professor Felipe vai entrar.
Isso, foi. Aí, Olá, boa boa noite, noite. professor Felipe Martins, nosso querido Bom, professor, Carlos. que hoje veio convidado aqui para dar essa breve aulinha sobre como apagar as névoas dos desafios da dúvida da elaboração do TCC, que é esse trabalho que a gente eventualmente na área de pesquisa sempre tem que encarar, não dá para afastar muito tempo. E hoje você veio para elucidar essa questão para a gente, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a live. É, Quem me dera elucidar essa questão. Eu acho que quem responder isso vai responder a resposta de mil, a pergunta de 1 milhão, né? É, Bom, eu queria agradecer logo de início o convite feito intermediado pelo Danilo, proporcionado pela Universidade de Senhorelli, né? É, Quero dizer que é uma felicidade estar aqui compartilhando, dividindo algumas experiências com vocês, que considero isso muito importante. Nesse momento de quarentena, que me parece que a gente se afastou um pouco, né? Sobretudo na área da academia, das universidades. E esses espaços proporcionados por essas lives, pela tecnologia, ajudam um pouco, né? É bom, gente. Sim, eles trouxeram essa nova vertente, né, de informação que a gente não tinha explorado antes. Uma nova forma da gente conseguir alcançar as pessoas, né, e levar ainda o conhecimento sem parar. Sim, e a gente aprendeu fazendo, né? É um processo Sim, que foi na novo, marra. mas foi impositivo. A gente teve que fazer, né? Mas nesse sentido a tecnologia tem esse aspecto bom, né? Proporciona esses canais que eu acho que são muito importantes. Bom, gente, Isso aí. pode começar? Não sei como é que vai ser a dinâmica. Sim, professor, as pessoas, elas, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, a pesquisa, você vai abrir o Word no seu computador. O que eu vou escrever? Sobre o que eu vou trabalhar? Como que a pessoa pode começar a fazer o TCC? Qual é o Sim, primeiro passo que a pessoa tem que ter na cabeça dela quando ela senta no computador para poder fazer o trabalho de conclusão de curso dela? aquela coisa da tela em branco, né? A tela em branco do Sim. Word, que é uma sensação, não é das melhores, com certeza. Aham. É, Bom, o que eu tinha preparado para dividir com vocês hoje aqui, na verdade, começa com os passos anterior à tela em branco, né? Porque muita coisa Uhum. acontece antes dessa tela em branco. Quando você chega para Sim. escrever o seu TCC, quando você chega para produzir o seu trabalho de conclusão de curso, você antes já fez uma série de escolhas, né? Você já fez uma série de opções que são muito importantes. E também já passou por algumas experiências, né, de dúvida, às vezes de frustração, de ansiedade, né, que fazem parte desse processo. Porque o TCC nada mais é do que um processo, né? Eu enxergo dessa maneira, quase como um ritual de iniciação da profissão, né? Da profissão de ensino superior. Mas antes de eu começar a tentar responder a sua pergunta, Danilo, eu queria fazer Uhum. duas observações que acho que são importantes. Uma primeira é que o que eu estou trazendo aqui, as experiências que eu estou trazendo, estão muito associadas à minha trajetória. Né? É um olhar muito peculiar desse processo. Né? Eu que tenho uma formação na área de história, sou historiador de formação, fiz graduação na Universidade do Filho, passei do TCC, que na época se chamava monografia, né? Depois fiz mestrado no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, PPHR, e estou fazendo doutorado lá também, né? Então já passei pelo processo da escrita de monografia na área de História, processo da dissertação de mestrado também na área de História, e agora estou às voltas com a minha tese de doutorado, Que também na área legal. de História. Então, assim, boa parte do que eu estou trazendo aqui está vinculado à minha experiência, que é muito peculiar, né? Então, assim, ela não é uma receita de bolo, né? Estou apenas dividindo alguns traços que eu acho que são importantes. Essa é uma primeira observação. Uma segunda observação que eu queria fazer é do objetivo da nossa fala, né? Que eu lembro que quando a gente estava
o Danilo fez contato comigo, a gente estava pensando no que a gente poderia discutir sobre que fosse efetivo, né, que tivesse alguma utilidade para quem está produzindo o TCC agora. Uma demanda que o Danilo me trouxe, que a gente foi amadurecendo, foi a ideia de desmistificar essa coisa do paralisante do TCC como algo impossível de ser feito. Eu acho que está relacionado, inclusive, com o próprio tema da live, né? Bicho de sete cabeças. Sim. Então a gente vai tentar desconstruir um pouco isso, mas com cuidado de não cair no extremo oposto, né? Que seria relacionado a gente minimizar o trabalho de conclusão de curso, vender falsas esperanças. Também não é esse o objetivo aqui, né? O objetivo é a gente tentar equilibrar justamente isso. Os desafios que não podem ser paralisantes, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer os desafios, porque é um desafio, né? Então, a minha fala, eu acho que a nossa conversa vai andar um pouco por esse meio caminho aí, tá? Dito isso, Danilo, eu não esqueci da pergunta da tela em branco, não. Eu vou voltar a ela, tá? Não, tudo bem. A gente sabe que uma pergunta, para você chegar à resposta dela, é um caminho enorme. Nunca uma resposta simples, a gente sabe. Geralmente as respostas simples, elas são incompletas, né? Sim, exatamente. Tem essa questão. E aí, o que eu fiz? O que eu pensei, né? Eu pensei de tentar dividir a minha fala em 10 dicas que seriam relacionadas a como ajudar, né? Como estruturar um pouco esse caminho. E aí, nesses critérios que eu estabeleci, eles também têm uma ordem de importância. Os que estão mais no topo, eu considero que são mais fundamentais, né? Um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte: a gente precisa se encantar pelo tema de TCC, por aquilo que a gente vai pesquisar, né? Você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Por quê? O TCC ele não é um trabalho de conclusão de disciplina, por mais trabalhoso que ele seja, que vai te ocupar uma semana, 15 dias. Não. Um TCC, você vai ficar com ele ali trabalhando, desenvolvendo, junto com o seu orientador, no mínimo 6 meses. Né? 1 ano, tem gente que desenvolve o TCC a partir do projeto de iniciação científica, atravessa anos, 2, 3 anos. Né? Então é algo que vai te ocupar por muito tempo. E fazer algo que você não goste, ou que seja penoso para você, que seja custoso, isso é muito ruim. Né? Isso é ruim para você, né? Para a tua saúde mental, isso reflete no teu trabalho. É muito bom você ler o texto de um trabalho bem feito, um trabalho que você percebe que foi desenvolvido de uma maneira prazerosa. Isso se reflete no próprio texto, né? Sim. Então isso é fundamental, você se encantar com o teu ofício. Se encantar com o seu ofício não significa escrever com paixão. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Porque a gente segue alguns métodos, e isso é comum a toda ciência, de objetividade, alguns critérios em que a gente tenta, se não sanar, mas tenta delimitar a nossa subjetividade, né? Então, não precisa fazer um trabalho com paixão, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa gostar daquilo que você está fazendo, né? Aquilo precisa ser prazeroso para você, aquilo precisa te dar algum retorno, um retorno positivo, né? Então, assim, o primeiro critério é goste do que você está fazendo. Quando você está estudando, você vai ter contato com diversas disciplinas. Algumas você vai gostar mais, outras você vai gostar menos, né? E nesse percurso, tente se aproximar daquilo que você se identifica mais. Às vezes, você gosta da maneira com que o professor dá aula, e isso cria com você um vínculo com aquela disciplina que vai gerar frutos lá na frente. Isso aconteceu comigo, né? Hoje em dia eu estudo a Primeira República, a cidade do Rio de Janeiro, e hoje eu estou nesse processo aí porque eu tive uma professora que eu admirava muito na época da graduação, a maneira com que ela dava aula, a forma com que ela expunha, a maneira com que ela trazia o conteúdo. A professora Marilene, da Universidade de Gama Filho, professora Marilene. Saudade dela. Então isso é fundamental. Eu acho que seria um primeiro ponto, gostar do que você está fazendo. Um segundo ponto, uma segunda dica que eu daria
está relacionado a abandonar certezas absolutas, né? Um pesquisador que tem muitas certezas consolidadas, ele, na verdade, ele não é um bom pesquisador, né? Porque a dinâmica da ciência, e aí eu estou pensando na ciência de uma maneira mais ampla, ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, ciências médicas, a dinâmica da ciência, ela é uma dinâmica da dialética e não das certezas absolutas e acumulativas, né? O que seria a dialética, assim, rapidamente? É uma ideia, é uma dinâmica da crítica, em que você tem uma ideia, uma tese, você tem uma antítese que é a crítica, e por meio do confronto dessas duas forças, nasce a síntese, né? E essa síntese vai de novo entrar nesse mesmo processo dialético. Então, a ciência está muito mais relacionada às certezas provisórias do que às certezas absolutas. Então, nesse sentido, abandonar certezas absolutas, isso no campo da ciência, é fundamental. Tá certo? Seria um segundo ponto, se questionar muito, né? Se questionar é fundamental. Isso está relacionado com o terceiro ponto que eu separei aqui, que é justamente você ser curioso. Um pesquisador curioso, que problematiza as questões, que problematiza o que é mais óbvio, ele tem muito valor, né? Na medida em que a ciência ela se desenvolve através desse processo dialético, a dialética é a dúvida, é o questionamento, é o contraponto, né? Esse me parece que se não for a força motriz da ciência, é algo muito próximo, né? Então, assim, ser curioso, problematizar as questões é muito, muito importante. E aí eu penso, por exemplo, no exemplo clássico do Newton, né? O cara observa uma maçã caindo, que é a coisa mais banal do que isso, e a partir dali ele desenvolve uma teoria problematiza a questão da gravidade, assim. Da gravidade, que faz uma revolução na ciência, que está aí presente até hoje, né? Por que foi tão importante? Porque ele se questionou em algo muito dos mais óbvios, mais banais que existem, né? Então, assim, ser curioso, desvendar, tirar esse véu do óbvio, porque nada é óbvio, isso é muito importante, né? E é algo que a gente se confronta a todo momento. Você está ali escrevendo e aí você para um pouco e pensa, o que eu estou escrevendo é de fato importante? Será que é isso mesmo? Né? Esse processo da dúvida, da problematização, que vem desde a tradição iluminista lá do século XVIII, é muito importante. Ainda mais nessa era das fake news, né? Da pós-verdade. Né? Sim. Então esse seria um terceiro ponto que eu separaria, né? Que eu destacaria, a questão da curiosidade, da problematização. E a partir daí, isso nos encaminha para o quarto ponto, que é o seguinte, abandonar o mito da genialidade. Né? Por muito tempo se acreditou nas ciências e essa ideia chegou no senso comum, e a gente tem isso no imaginário coletivo até hoje, de que a ciência é bem feita, a ciência, o topo da ciência é só feito por gênios, iluminados, pessoas extremamente capacitadas, superdotadas. Existe. Não estou negando isso. Mas a ciência não é só para esse segmento da sociedade, né? Então abandonar o É verdade, é uma minoria, né? É uma minoria. A grande maioria mesmo é de gente que está lá batendo cabeça esforçada, não porque é a mais inteligente da turma, mas porque está ali envolvida na pesquisa e no trabalho pesado o tempo todo, né? Sim, e tem dedicação, né? Tem muita dedicação ali. Essa é a palavra. Porque o que traz a qualidade de um bom trabalho, de um bom TCC, é muito mais você se dedicar, se aperfeiçoar, gastar horas do seu dia, se você puder, óbvio, estudando, se aperfeiçoando, se atualizando, né? Muitas horas de dedicação. Eu vejo, acompanho o noticiário, agora está muito em evidência o profissional da saúde, né? Os infectologistas, né? Esses profissionais envolvidos aí no combate ao Covid. E aí eu vejo eles dando aulas maravilhosas, assim, com uma propriedade de uma doença que é totalmente nova e que, ao mesmo tempo em que geram uma novidade e uma insegurança,
eles têm um arsenal de conhecimento absurdo. E aí eu fico vendo eles explicando, sendo didáticos, e fico imaginando o quanto de dedicação não tem por trás daquele profissional, né? Quanto de leitura, quanto tempo ele ficou estudando, se aperfeiçoando, quanta coisa não mudou já desde a época que ele se formou até hoje, né? Então, eu acho que abandonar o mito da genialidade é muito importante. A ciência é para todo mundo, que exige um bom TCC, por exemplo, que exige a dedicação, né? Parece que esse ponto é interessante. E Sim, o a quinto? Vanessa, professor, a aluna Vanessa aqui disse: boa noite, estou amando, está abrindo minha mente. Você está fazendo está trazendo novos conceitos aí para o pessoal hoje. E E essa realmente a coisa, importância dessa aula é essa mesma. e a coisa do debate, né? De você conversar, de você dividir um pouco as suas ideias. Isso é muito. Quer ver uma É a coisa? síntese. É a síntese, né? É uma síntese menos traumática, né? Mais agradável, mas né? Uma coisa que eu acho que é importante é você dividir o que você está fazendo, você circular o que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Quer ver um exemplo? Revisar o texto. Você está ali no fim do seu texto e aí você começa a ler e passa a não achar mais erros, né? Porque a tua visão está treinada naquilo. Agora, se você pega aquele mesmo texto e pede para alguém revisar, alguém que tem um conhecimento naquela área, ele vai te apontar uma série de incongruências. Por quê? Porque justamente discutiu, né? Fez circular. Isso é bom, isso é importante. E aí, eu posso avançar? Pode sim, professor. Já está no meio aí dessas 10 dicas, que seria o ponto de elaborar estratégias. Construir estratégias é muito importante, né? Por que construir estratégia é muito importante? Lembra que o ponto 3 estava relacionado à ideia de você ser curioso, você problematizar tudo, porque esse indivíduo ele é muito valorizado pela ciência, mas só ser curioso, só problematizar, não resolve o problema. É como se você nadasse e morresse na praia, sabe? Você precisa criar estratégias para poder responder as suas dúvidas, por melhores que elas sejam. A dúvida por si só, ela morre uma dúvida. No Não máximo, adianta você brotar só a ideia na sua cabeça, né? Tem que agora trabalhar em cima dela. Tem que e botar criar no papel estratégias, e criar estratégia para você poder chegar à melhor resposta ali. criar viabilidades para você poder chegar a uma resposta, né? No máximo, uma boa pergunta, ela vai ser respondida por outra pessoa, né? No máximo. Mas se você não criar suas estratégias, o seu trabalho não tem um termo, não tem um fim, né? Você chegou até a metade chegou bem até a metade do caminho, mas não chegou até o final. O que vai te permitir chegar até o final é criar estratégias, é criar meios eficazes de responder as tuas perguntas. E geralmente perguntas muito elaboradas exigem estratégias também muito elaboradas, estratégias de resposta, né? Pergunta boba exige uma estratégia boba. Agora, quanto mais você sofistica a tua questão, a tua dúvida, mais sofisticado vão ser as suas estratégias para responder essas dúvidas, né? E eu vou fazer o oposto do que eu estou dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem bobo, né? Para tentar ilustrar isso. Digamos que você acordou um belo dia e se questionou sobre o fato de tomar leite com manga à noite, se aquilo ali te dá congestão e te faz mal. Né? Tá, você questionou. Acabou o teu trabalho? Não. Não acabou. Você precisa criar respostas para isso. E não criar respostas, mas criar caminhos para responder isso. Né? E aí, como que você vai criar estratégias para isso? Você pode muito bem pegar o leite de noite, bater com manga e tomar. Mas isso tem um risco danado, né? Porque o senso comum diz que aquilo ali dá congestão, pode te levar a óbito e por aí vai. Eu sei que é um exemplo bem me desculpe por esse exemplo. Sim, tá? sim. Mas só para ilustrar a parábola. situação. Só para ilustrar a situação. Sim. Mas você pode criar outras estratégias. Você pode
tentar pesquisar pessoas que já tentaram fazer isso. Você pode tentar observar de outras maneiras se isso é eficaz ou não. Você pode criar outros meios para você constatar se isso de fato faz bem ou faz mal, né? A ciência já tem demonstrado ultimamente que isso não é um problema, né? Mas como também a ciência opera na lógica da dialética, não sei se a gente terá essa mesma resposta daqui a 20 anos, 50 anos, né? E nem é nosso objetivo aqui tentar responder isso. Mas só para ilustrar essa ideia de que você precisa criar estratégias para as suas perguntas, né? Você precisa questionar bem, questionar com qualidade e criar caminhos para responder suas respostas também com qualidade. Isso é fundamental, né? Um TCC ele problematiza pouco, ele não tem qualidade. Ou um TCC que elabora excelentes perguntas e não responde, é como você construir uma casa sem estabelecer as paredes dessa casa. Então, assim, criar suas estratégias é muito importante. E, de novo, com aquela ideia do mito da genialidade. Você não acorda um dia iluminado, sabendo as estratégias para responder suas perguntas. Não é isso. Como que você vai fazer? Você vai ver pessoas que trabalharam igual ao que você pretende trabalhar, né? Você observar, você vê, nesse trabalho aqui, esse autor, ele trabalhou dessa seguinte forma, eu posso trilhar um caminho muito parecido. Isso que é criar estratégia, né? É ter sagacidade, né? Então isso é importante. O sexto ponto que eu selecionei aqui é de criar rotinas. A rotina é muito importante na elaboração de um trabalho de conclusão de curso, seja ele qual for, da graduação, seja do mestrado, seja do doutorado, seja do pós-doutorado, seja do que for, né? Você precisa criar rotinas. Por que você precisa criar rotinas? Ninguém chega, desde do TCC, e senta na frente do computador e escreve o trabalho em uma tarde. Isso não existe, né? Um trabalho, por mais simples ou por mais enxuto que ele seja, ele vai te exigir um tempo de dedicação. E como é que você faz isso? É estabelecendo pequenas metas diárias. Isso é fundamental. Pequenos objetivos diários te levam a um objetivo maior, de uma maneira segura, né? Como se faz isso? Digamos que eu preciso escrever um TCC de 50 páginas. É muita coisa, né? Para quem não tem nada é muita coisa. Para quem está com a tela em branco, né? Aquela questão que você colocou da tela em branco do Word, é muita coisa. Mas se você se propõe todo dia a escrever 50 palavras, já diminui bastante, não é? Aí hoje você escreve 50 palavras, amanhã mais 50, já tem 100. No fim da semana você tem quantos? 250 palavras? Em 2 semanas, 500. Percebe? Que nas pequenas metas diárias você consegue alcançar grandes objetivos. E isso tem um efeito também psicológico que eu acho que é fundamental. Que é o seguinte: é de criar rotina na sua cabeça, né, também. Se condicionar, criar rotinas. Isso é importantíssimo, porque o seu corpo ele se condiciona a isso. E tem um efeito psicológico da não frustração. Porque se você senta à frente do computador e não consegue escrever em um dia 50 páginas, você com certeza vai te frustrar. Isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar medo de não conseguir fazer, né? E aí no dia seguinte, quando você sentar para escrever, tentar escrever de novo as 50 páginas, você já vai sentar para escrever com os efeitos negativos do dia anterior. Pois é. E isso é muito ruim. É ruim para você, é ruim para o seu trabalho, né? Agora, quando você estabelece pequenas metas diárias, isso tem um efeito positivo. Porque hoje eu bati minha meta de 50 palavras. Nossa, estou feliz, estou tranquilo, vou descansar, vou dormir tranquilo, amanhã eu faço mais um pouquinho. Isso vai gerando um efeito positivo, né? Isso é fundamental, criar rotinas, né? Não sei se eu estou falando muito rápido, tá bom? Não, tá. Tem o pessoal aí que está comentando que você está sendo claro, está sendo objetivo, que está demonstrando propriedade, que está falando, que está excelente. Pode continuar, professor, do jeito que está. O pessoal está adorando. Façam perguntas.
Eu não E sei no se são... finalzinho, quando a gente terminar, eu vou pegar as perguntas aqui que o pessoal está colocando para a gente poder falar rapidinho, tá? Pode ir falando aí. Então vamos avançar para o sétimo ponto, que é o seguinte: não queira inventar a roda. Né? A ciência chegou a um ponto. Eu estou pensando aqui a ciência no sentido da ciência clássica, né? Mas se a gente expandir isso para as diversas formas de saberes, a cultura, a música, a cultura popular, né? A cultura da oralidade, né? É muita coisa que já se produziu, já foi produzida. E nesse sentido, é uma certa ingenuidade acreditar que você vai fazer um trabalho novo e que vai ser diferente de tudo que já foi produzido até hoje, porque isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Então, nesse sentido, é importante você ser honesto e ter consciência de que você parte de uma teia de produção que já está aí, e essa teia é que vai te sustentar a fazer o teu trabalho. Logo, isso exige que você leia muito. Ler muito é fundamental. E ler os clássicos. Então, dentro da tua área de conhecimento, você está fazendo um TCC sobre pedagogia. Lê os especialistas que estão discutindo aquele tema que você escolheu. Na área do direito, na área da história, né? Então, ler, saber como se trilhou esse caminho até aqui é fundamental, porque isso te permite jogar fora essa ideia ingênua de que você vai inventar roda, porque você não vai. E se você chegar para defender um trabalho com a pretensão de que está inventando a roda, é muito grande a possibilidade de você fracassar. Então procura saber o caminho que os especialistas já trilharam, se inteirar do que já foi produzido, ler muito. Isso é fundamental, isso vai trazer qualidade para o teu trabalho. Tá? Isso está relacionado com o próximo ponto, que é o seguinte: ler muito não é a mesma coisa que ler tudo. Porque ler tudo é humanamente impossível. As 24 horas do teu dia não te permitem abraçar todo o conhecimento que já foi produzido na área que você escolheu. Por mais que esse conhecimento seja novo. Porque a produção ela é extremamente excessiva. Quase um repetitivo aqui, mas ela é muito excessiva. Se produz muito, a ciência ela caminha a passos largos. Então, nesse sentido, você não vai conseguir ler tudo. Se você não pode ler tudo, na medida em que é humanamente impossível ler tudo, o que é importante? Você fazer os seus recortes. Você delimitar o que você está estudando. Isso traz legitimidade para o teu trabalho e isso traz honestidade para o teu trabalho de conclusão de curso. Né? Aí eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, estudo a atuação dos engenheiros no Rio de Janeiro, na virada do século XIX, no fim do século XIX, início do século XX, portanto ali no início da República Brasileira. Percebam que eu fui falando e fui fazendo uma série de recortes. Eu estou estudando no Rio de Janeiro. Então eu tenho que dar conta da bibliografia do Rio de Janeiro, obrigatoriamente. Sim, recorte, pessoal, desculpa, professor, é porque para muita gente que ainda está iniciando agora no período acadêmico, a palavra recorte nesse âmbito, o que ele quer dizer exatamente, é que ele não está lidando com o século XIX inteiro. Ele recortou uma pequena parcela do século XIX, que inicia depois no século XX, recortou um período cronológico para trabalhar só naquilo ali. Também não está trabalhando com o Brasil inteiro, e nem com o Rio de Janeiro inteiro. Ele recortou, no sentido metafórico, só a parte que interessa, é uma delimitação, é isso mesmo. Quando a gente fala recorte, a gente está se referindo a isso, a delimitar de uma forma bem específica o seu tema, para que você não fale muito, aliás, para que você não fale pouco de muito, entendeu? E sim você fale muito do pouquinho que você escolheu para falar, entendeu? Sim. Essa coisa do jargão, do jargão da profissão, por um lado ele é bom, às vezes a gente acaba usando assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Que economiza vocabulário, mas por outro lado é técnico, né? De discurso. Isso mesmo. Mas é isso que o Danilo disse, né? E outra coisa, os teus recortes, eles te
te justificam o teu trabalho, mas eles também não são uma parede, uma parede de concreto, né? Eu estou estudando no Rio de Janeiro, mas não me impede de saber um pouco da realidade de São Paulo, da realidade de Buenos Aires, né? Não me impede. Isso vai agregar valor ao meu trabalho, isso vai trazer profundidade para o meu trabalho. Mas eu tenho consciência de que eu delimitei o meu espaço de atuação obrigatório, digamos assim, no Rio de Janeiro. Então, você estabelecer o que você quer estudar, saber o que você quer fazer, é muito importante. E trazer isso para o teu orientador é fundamental. Porque, geralmente, quando a gente começa na profissão, começa lá no TCC, a gente tem um afã de querer abraçar o mundo, né? A gente quer estudar tudo, a gente quer... né? E em 6 meses você não vai conseguir fazer isso, né? E por isso a importância dos seus recortes. Já que não dá para abraçar o mundo, pelo menos dá para abraçar um milésimo uma parcela dessa realidade. Isso eu vou dar conta. Então, eu estou justificando, porque eu sei das minhas limitações, né? Minhas e de todo mundo, né? Então, isso é importante, você estabelecer o que você quer e o que você não quer fazer, né? E isso geralmente demanda tempo, né? É muito difícil a pessoa escolher um tema de pesquisa da noite para o dia, né? Você começa a trazer um tema que ainda está meio verde, conversar com o teu orientador, ele vai amadurecendo aquilo, vai dizendo, vai por esse caminho, porque esse caminho aqui ainda tem muita coisa para se descobrir, esse caminho que você escolheu já está muito, muito explorado, né? Também é algo que exige um tempo, um amadurecimento. Professor, a gente tem mais 15 minutos só, tá? Tá, já estou no Só nono. pra você ter um controle aí. No nono ponto. Ok. Que é você se questionar sobre a relevância do teu trabalho. Isso é importante, você se perguntar qual a importância desse trabalho, por que eu estou pesquisando isso? Tem um objetivo claro, que é você se formar, isso aí ninguém nega, né? Mas você pode ir além disso, você pode vincular o teu trabalho, direcionar o teu trabalho para a tua realidade, né? Então, por exemplo, se alguém está querendo estudar, vou dar um exemplo do direito penal, por que não faz uma delimitação sobre essas implicações aqui na cidade do Rio de Janeiro, se a pessoa estudar no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, enfim, né? Porque isso, de certa maneira, vai te fazer conhecer sobre a realidade, vai te dar propriedade para propor soluções para um determinado problema que assola a tua realidade social, né? Então, isso é bem interessante, você pensar a relevância do que você está produzindo, né? Eu acho que isso também assim, é central no trabalho. Para que o teu trabalho não seja mais um trabalho que vá ficar guardado na biblioteca da faculdade e nunca mais ninguém vai ver, né? Então, não sei isso, para que ter uma relevância. E o último ponto está associado ao primeiro ponto, na verdade, que é você tentar observar a beleza que tem isso tudo, né? Tentar olhar o lado cheio do copo, sabe? Esse é um momento ímpar na sua trajetória profissional, é um momento de iniciação de fato na tua carreira. Então, nesse sentido, você tentar aproveitar o máximo disso, trazer para você experiências, os resultados bons do que você está produzindo, e ver que isso faz parte do teu amadurecimento, do teu processo de profissionalização. Isso é muito interessante, porque quem leva esse processo a sério, no final, sai muito diferente do que entrou. Esse, na verdade, é o papel da educação, né? É o transformador da educação, né? Então, assim, não perder isso de vista, de que existe um lado positivo. Por mais que seja perrengue, por mais que seja que todo mundo vai passar por dificuldade, alguns mais, outros menos, tentar ver o lado bom desse processo. Bom, foi isso que eu separei hoje para conversar aqui com vocês. Nossa, professor, foi incrível. Não, desculpa, você está falando ainda, pode falar. Não, tudo bem. Eu queria retornar só a tua pergunta, da questão da tela em branco. Isso. Né? O que me parece o seguinte, não é uma receita de bolo, mas se você começar a trilhar esse caminho de escolher o teu tema, amadurecer aquilo, fazer pequenas metas diárias, você vai chegar nessa tela em branco, que ela causa uma aflição,
mas ela não vai te causar tanta aflição, porque você já começou a solidificar o teu trabalho antes de escrever. Então, assim, você criar essa rotina, esses métodos, vão te facilitar muito. Quando você chegar na tela em branco, aquilo vai ser um desafio, como é um desafio para todo mundo, mas não vai ser algo que vai te paralisar. Você vai superar esse desafio. Se você criar esse método, né? Se você criar esse passo a passo. Não sei se eu respondi. Professor, respondeu sim, acho que respondeu para todos nós essa pergunta, mas eu tenho mais uma para você. Quando que eu devo começar a me preocupar com o meu TCC? Em que momento da minha trajetória, do meu curso, em que momento que eu tenho que me preocupar exatamente com o meu TCC? De novo, não existe uma receita de bolo, não existe, né, uma resposta pronta para isso. Mas é interessante já desde o início, porque você entra num curso sabendo que no final você vai fazer um TCC. Né? Sim. Então, assim, é interessante você já começar a amadurecer aquilo desde o início, não postergar muito. Essa ideia de você jogar para frente as tuas obrigações, isso não é bom. Né? Então, assim, desde o início, tenta ver as disciplinas que você tem mais afinidade, mais prazer. Sua última. Não sei se respondi. Você tá aí? Oh. Aqui na minha cortou. Então eu não escutei, mas eu tenho certeza que o pessoal deve ter escutado. Em resumo, é isso. Tentar escolher o que você tem afinidade. Você vai ter um leque de disciplinas durante o curso. Tenta escolher aquilo que você mais se identifica, né? Entendi. Então, assim, num grande resumo, se eu esqueci algum ponto, você me fala, mas a gente tem sempre que, para poder fazer um TCC de qualidade, evitar a mentalidade de que a pesquisa científica é só para gênios. Na verdade, ela é para gente também que se dedica, se esforça, a gente consegue atingir o objetivo se a gente fizer isso. Para isso, temos que criar rotinas, criar sempre, todo dia, aquela mania de sentar ali, fazer isso sempre aos pouquinhos, não tentar construir um TCC inteiro numa tarde só, sempre atingir pequenos objetivos todo dia, para criar o feedback positivo na nossa cabeça. Não há uma receita de bolo, lembrar sempre que a gente pode sempre, duas pessoas podem chegar na mesma resposta com dois caminhos diferentes, com pesquisas diferentes, uma fazendo uma pesquisa talvez bibliográfica, outra fazendo, como você comentou, da história oral, a gente fazer uma pesquisa verbal com pessoas que tenham aquela experiência na área. Outra coisa também, tentar ser o mais objetivo possível, gostar da pesquisa, gostar do que está fazendo, mas sem deixar com que nossa paixão por aquilo turve, né, a nossa visão. Paixão no sentido que o professor está falando não é você amar tanto aquele trabalho, não, você tem que amar, tem que gostar muito da pesquisa, mas não deixar que isso faça com que os dados que você esteja levantando fiquem turvados pela sua paixão. Por exemplo, se você gosta muito de falar sobre, vamos supor, sobre construção civil, você na sua pesquisa jamais vai falar mal da construção civil. Estou usando um exemplo esdrúxulo como ele fala. Mas você tem sempre que buscar a verdade, mesmo que às vezes você precise ser negativo com aquele ponto que você tem que falar, você não deixar a sua paixão impedir que você faça isso. Então, encarar com seriedade, né? Tratar com seriedade, isso. Porque a objetividade plena, ela não existe. Até o fato de você escolher um tema, sim, ele está relacionado... você já está filtrando, Inconscientemente tem fatores que atuam ali. Mas você tentar ter consciência disso e delimitar esse sentimento é importante. Sim, como você falou também, escolher o tema, né? Você saber o que escolher, você escolher algo com que você tenha uma afinidade, algo que você já viva, talvez, ajuda bastante. Como alguns aí falaram, aqui falaram para botar o terror pra gente, disseram que tinha que fazer TCC sobre o curso todo. Não, às vezes é só sobre uma disciplina. A Elo 223 falou que vai fazer sobre educação especial. Educação especial é um pequeno ramo da pedagogia. E quando você já tem afinidade ou já trabalha com o tema, você tem uma facilidade muito maior para falar sobre isso. E né? Só complementando o que você está dizendo, Danilo, se você já desenvolve um trabalho profissional, quando está fazendo a graduação, isso é o melhor dos mundos, porque você vai aplicar aquilo na tua realidade, tem a ver com aquele tema da relevância. Né? Professor que já trabalha na educação infantil e que agora está fazendo pedagogia ou está fazendo uma pós-graduação na área. Se ele puder utilizar a realidade dele
como objeto de estudo, isso é o melhor dos mundos, né? Isso é o papel da ciência. Isso mesmo. A gente acho que pegou na faculdade, a gente ouve falar sobre ciência orgânica, né? Que é aquela ciência que devolve à sociedade. Porque a ciência, ela por si só pelo conhecimento em si, é meramente questão de ego. Ela precisa devolver à sociedade. Daí a relevância. Como que isso vai ser útil à humanidade? Como que eu posso aplicar esse conhecimento para resolver uma problemática, como o próprio professor Felipe colocou, resolver às vezes um problema do seu bairro. Eu orientei um TCC na pós-graduação de um aluno que fez uma proposta, um projeto do início ao final de um aplicativo que auxiliasse a navegação no município. Quer dizer, ele estava pensando numa problemática da cidade dele e ele transformou o TCC dele numa resposta para esse problema. É maravilhoso. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, entendeu? Professor, eu vou pedir para você mais um minutinho para a gente ver algumas perguntas aqui do pessoal, tá? Para as pessoas que estão perguntando coisas que ele falou, essa live vai sim ficar gravada. Inclusive teve gente perguntando isso, se vai ficar gravada. Ela vai sim, tá? Vocês vão poder entrar aqui novamente, ver os pontos que vocês perderam, ver o início. Teve gente que entrou depois aí e não pôde comparecer aos pontos iniciais, tá? Pode deixar meu contato também do WhatsApp, do Pode falar, do Instagram. Professor. Pode deixar meu contato, que aí eu posso também responder algumas dúvidas que surgirem. Pode falar aí. Não, à medida que surgirem dúvidas, questionamentos. Ah, sim, sim. A gente vai colocar nos comentários, pode ser nos comentários dessa live então, a gente pode botar seus contatos. Ok. Eu não estou vendo perguntas aqui, só vi o pessoal dizendo que a live foi maravilhosa, as perguntas que eu vi eu já respondi, o pessoal dizendo que abriu a cabeça, acho que foi extremamente esclarecedor mesmo, professor, muito obrigado por essa live, que não apenas foi uma live, não apenas foi uma palestra, mas as pessoas que entraram aqui, pra gente, pra mim pelo menos, foi um bate-papo, foi uma conversa. Isso aqui poderia ter acontecido numa mesa na minha casa aqui, com um almoço aqui preparado, que eu acho que teria surtido do mesmo efeito. Para todos que compareceram essa noite, eu agradeço a presença de todos vocês. Novamente, isso é da gente para vocês, eu agradeço a presença de vocês, mas espero que vocês também estejam gratas pela aula do professor Felipe Martins, que veio aqui essa noite, não cobrou cachê, para elucidar esse problema tão grande para qualquer acadêmico que queira seguir essa vertente da pesquisa, que é o TCC, cara, que a gente entra, como ele falou, no início do curso você já tem que começar a pensar nisso. E, cara, para muitos de nós que às vezes estão saindo do ensino médio e estão entrando nisso, para encarar esse conceito de você produzir um trabalho acadêmico, isso é extremamente assustador. E eu espero... Assusta muito. Para mim, assustou muito no início. Eu me lembro que eu fiquei aterrorizado. E eu espero que esses pontos que o professor Felipe tenham colocado, espero que vocês tenham anotado. Para quem não anotou, vai assistir a live de novo aqui, que ela vai ficar gravada aqui no Instagram da faculdade. Esses pontos tenham dado uma luz, dado um farol nessa escuridão que é o início, a iniciação científica para todos vocês, tá? Professor Felipe Martins, agradeço muito a sua presença. Você está mais do que convidado para fazer futuras lives aqui com a gente vai fazer muitas outras ainda, tá? Eu que agradeço. Vou deixar seus contatos aqui daqui a pouco no bate-papo para todos que tiverem interesse poderem entrar em contato com o professor e estar à disposição para tirar essas dúvidas também, tá? Gente, vou encerrar então. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Uma boa noite, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, se protejam, fiquem em casa. O Covid ainda está por aí, a gente sabe que as coisas estão abrindo, o comércio, o município, o mundo está abrindo, mas o vírus ainda não foi embora, então eu peço, por favor, que vocês se cuidem. A faculdade não parou, as aulas continuaram, vocês perceberam isso, e vão continuar sempre, da forma mais segura possível, para que vocês ainda tenham conhecimento sendo levado para casa de vocês, com o mínimo risco possível, tá? A todos, boa noite. Professor, novamente, boa noite. E até a próxima live, gente. Um abraço. Tchau, tchau.